Fala galera, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo de sociologia. Nós estávamos falando sobre cultura, né? Estudamos a cultura de uma maneira bastante ampla dentro do ponto de vista da sociologia. Nós falamos sobre a cultura a partir da antropologia, falamos sobre aquelas distinções entre cultura popular, cultura erudita e como essa distinção, né, ela pode ser bastante prejudicial, né, fazer essa distinção, né. Nós falamos sobre, por exemplo, as trocas culturais, culturas híbridas, etnocentrismo, né. Nós abordamos bastante coisa quando nós falamos sobre a cultura, né. Agora a gente vai relacionar a questão da cultura com a discussão da ideologia, tá? Então, o nosso objetivo a partir de agora é esse: pensar a relação entre cultura e ideologia. E para a gente começar, eu trago aqui para vocês algumas definições do que é ideologia. Assim como nós fizemos com cultura antes, vamos fazer com ideologia aqui, tá? O nosso livro traz algumas definições, e essas definições, elas, por exemplo, começam lá com o Francis Bacon, tá? Francis Bacon é um filósofo, né, do período moderno, um filósofo que é considerado um dos pais do empirismo filosófico moderno. E Francis Bacon, embora não tenha usado o termo ideologia, né, ele nunca usou exatamente esse termo, ele já havia adiantado algumas discussões que dariam material para depois se falar em ideologia, né? No seu livro chamado Novum Organum, o Francis Bacon ele usa um termo que é o termo ídolo ou ídola. Ídola é porque ele escreve em latim, tá? E o que é o ídolo para Francis Bacon? Ídolo é a ideia falsa, ou seja, um ídolo. Aqui, claro, ele não está falando de ídolo tipo uma pessoa famosa que você respeita e venera, não é isso. Quando ele fala de ídolo, ele está falando de ideias falsas, tá? Os ídolos são ideias que nós nos prendemos a elas porque nós acreditamos que elas são verdadeiras, só que elas são falsas justamente porque elas não têm correspondência com a realidade. Ou seja, são ideias que não podem ser provadas, né? Isso já dá uma discussão interessante, porque um dos usos do termo ideologia é a noção de ideia falsa mesmo, tá? Por exemplo, o Napoleão Bonaparte, ele em 1822, ele, ao fazer um discurso, ele acusou os seus opositores políticos de espalharem ideologias, né, de fazerem ideologia. Ou seja, ele estava acusando seus opositores de construírem ideias falsas, ilusões sobre ele, né? Hoje em dia, talvez, com certeza, usando o linguajar atual, o Napoleão diria estão disseminando fake news, né? Porque é uma palavra bastante popular hoje em dia, né? Mas essa noção então de ideia falsa que aparece lá no Francis Bacon com a noção de ídolo vai aparecer de uma maneira mais forte com o Napoleão no seu discurso ao dizer que os seus opositores disseminavam ideologias, ok? Porém, o termo ideologia ele surge realmente, né, com o Destutt de Tracy, que foi um estudioso francês que usou o termo ideologia não nesse sentido negativo de ideias falsas, mas no sentido de uma ciência do surgimento das ideias, da gênese das ideias, tá? Essa ideia do Tracy vai ser usada por Auguste Comte mais para frente, né? E o Comte vai dizer o seguinte, que a ideologia então é esse estudo da gênese das ideias, como também a ideologia pode significar o conjunto das ideias de uma determinada época, de um determinado povo, tá? Só para vocês entenderem, é como se eu dissesse o seguinte,
imagine que eu estou dando aula sobre a cultura grega, e aí eu digo, olha, naquele tempo a ideologia dos gregos era muito diferente da nossa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer justamente essa ideia de um conjunto de ideias que era dominante naquele período, tá? Ou seja, entre o povo grego, a ideologia, ou seja, esse conjunto de ideias dominantes era isso, aquilo e tudo mais. Então, veja, o Auguste Comte e o Destutt de Tracy, eles são pensadores que vão usar o termo ideologia não de uma maneira negativa, tá? Mas de uma maneira como uma ciência ou como um conjunto de ideias, né? Uma ciência sobre a origem das ideias ou para designar um conjunto de ideias. Tá? Bom, mas vai ser Karl Marx, junto com seu parceiro Friedrich Engels, que vai desenvolver melhor o termo de ideologia, tá? Então eles são um dos primeiros a falarem de maneira mais profunda sobre o termo ideologia numa obra que se chama A Ideologia Alemã, tá? É interessante que nessa obra o Marx e o Engels eles usam vários termos, ou melhor, eles usam o termo ideologia de várias maneiras, mas para a gente ter em mente aqui o que é importante é que a gente pode pensar a ideologia a partir de duas formas no Marx e no Engels, tá? A primeira é que a ideologia é sempre o conjunto de representações, ideias e crenças da classe dominante, que se impõe sobre a classe dominada, tá? Tanto é que eles escrevem nessa obra uma frase que se tornou clássica do pensamento marxista, que é as ideias dominantes são, em cada época, as ideias das classes dominantes. Ou seja, sempre em uma sociedade, as ideias dominantes serão as ideias do grupo dominante. Né? Eles contaminarão os grupos dominados com as suas ideias. Tá? Veja, isso não tem exatamente, não está diretamente ligado com a questão de capitalismo, comunismo e tudo mais. Tá? Antes de tudo, o que Marx e Engels estão dizendo é que em todas as sociedades que você for estudar, desde as sociedades mais primitivas até as sociedades mais complexas do mundo atual, você vai conseguir perceber que as ideias dominantes, ou seja, as ideias que são mais fortes, que são mais compartilhadas, são sempre as ideias dos grupos dominantes. Aí, é claro, quando eles vão estudar a questão da sociedade capitalista, eles vão afirmar que no capitalismo, como a burguesia seria a classe dominante, as ideias dominantes são então as ideias da burguesia e que, por isso, as classes dominadas, ou seja, o proletariado, seguiria as ideias da classe dominante. Ou seja, esse é a primeira ideia central de ideologia no pensamento do Marx e do Engels. Tá? Beleza? Nós temos também uma segunda ideia de ideologia, uma segunda noção de ideologia no Marx, que é a noção de inversão da realidade. O que seria isso? Tá? A inversão da realidade seria justamente o ato que a classe dominante faz para se manter como dominante. Veja bem, sejamos bem claros, tá? Você não precisa concordar com Marx 100% do tempo, mas siga o raciocínio que eu vou fazer aqui para você entender como ele pensa, beleza? Para Marx, ou melhor, não, vamos pegar um exemplo qualquer que é mais fácil. Imagine que um grupo dominante quer se manter no poder, porém o grupo dominado não quer continuar na situação de dominado. Veja bem, isso é bastante óbvio, né? Isso não tem... Qualquer pessoa que está numa situação de dominação
de exploração não quer continuar sendo explorado. Tá? Porém, todos aqueles que estão na situação de dominância, de vantagem, querem continuar nessa situação. O que acontece? Para que o grupo dominante continue na posição de dominante, Marx e Engels vão dizer que eles fazem uma inversão da realidade. Ou seja, eles apresentam uma realidade em que o grupo dominado pensa que é sortudo por ser dominado. Tá? Para a gente exemplificar isso, vamos pegar uma situação como o senhor e o escravo. É como se eu dissesse o seguinte, que o senhor, para se manter na situação de dominante, né, ele precisa convencer o escravo de que é bom continuar na situação de escravo. Entende? Então, o que o senhor faz? Ele pega a realidade, a realidade existe uma dominação, uma escravidão, ele pega essa realidade e inverte. E ele, através de um discurso muito bem elaborado, né, ele produz essa inversão e ele convence o dominado de que é bom ele continuar naquela posição, né, de que é bom que o escravo continue naquela posição, porque se ele não tivesse um senhor para cuidar dele, ele não teria nada. Então que é muito melhor ele continuar naquela posição. Veja, isso seria um discurso ideológico para Marx. Ou seja, é um discurso que inverte a realidade para que o grupo que está na posição de poder e de dominação continue na situação de poder e dominação para que... E ele faz isso como? Ele faz isso levando o grupo dominado a pensar que é bom continuar naquela posição. Né? Então, esse é um outro sentido de ideologia para Marx. Né? Nós temos então o sentido de ideologia como as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes. Nós temos o outro sentido de ideologia, que é a noção de que o discurso ideológico é quando você inverte a realidade, você manipula a realidade para que o grupo dominado permaneça na condição de dominado. Tá bom? Bom, temos ainda aqui dois outros termos, tá? dois outros usos da noção de ideologia. Vamos lá. Durkheim e Karl Mannheim, ok? O Durkheim ele afirma, né, que ideologia seriam as ideias pré-científicas ou ideias subjetivas. Aqui eu gostaria que vocês entendessem como opiniões mesmo, tá? O que acontece? Durkheim é um sociólogo, um cientista social, e a sociologia, como ciência social, ela precisa obedecer critérios científicos. Portanto, toda vez que num estudo sociológico surgem opiniões que não estão embasadas na ciência, ou seja, opiniões que não têm qualquer embasamento teórico, qualquer ligação com a realidade, tá? Esses discursos, essas ideias são justamente ideologias, porque são ideias subjetivas, são noções pré-científicas, tá? E para Durkheim, isso é o que há de mais perigoso para as ciências, tá? Não só para a sociologia, é óbvio, mas como ele é sociólogo, ele está falando da sociologia. Né? Veja, para a gente entender bem o que Durkheim está falando, é o caso do terraplanismo. O que é o terraplanismo? É uma ideologia do ponto de vista de Durkheim, porque é um conjunto de noções, de ideias que não tem qualquer embasamento científico,
que são meras opiniões conspiratórias, que não tem nenhuma prova empírica, e as pessoas se apegam a ela e negam a ciência. Tá? Então, isso é o que há de mais destrutivo para o conhecimento científico. Né? E para Durkheim, uma sociedade que ignora o conhecimento científico é uma sociedade fadada ao fracasso. Então, eu gostaria que vocês pensassem na situação em que nós nos encontramos, por exemplo, né? Uma espécie de negação da pandemia, de que o vírus não existe, de que isso é pura mídia, ou, por exemplo, mães que não vacinam mais seus filhos porque acreditam em fake news, certo? Informações não científicas como o uso de remédios que não são comprovados, né? Pessoas que acreditam em correntes de WhatsApp. Então, assim, esse é isso que Durkheim chama de ideologia, essas noções pré-científicas, ideias subjetivas, opiniões que não correspondem a nada. Tá? Veja como essa noção do Durkheim está bastante relacionada com aquela noção do Francis Bacon. Né? Embora Francis Bacon não usasse ainda o termo ideologia, ele usava o termo ídolo, né? A concepção dos dois é bem parecida, é uma crítica a essas ideias que não são científicas. Né? Bom, por fim aqui, nós temos o Karl Mannheim, que foi um sociólogo que ele, de certa maneira, ele apresenta para nós uma noção de ideologia bastante interessante, que é a noção de que existem características conservadoras na ideologia. Né? Ou seja, você vê que ele está bastante ligado ao pensamento de Karl Marx, né, no sentido de que ele afirma que as ideologias elas expressam justamente o pensamento da classe dominante, né, e justamente por isso visam a manutenção daquele status quo, ou seja, daquela situação, por isso que elas são conservadoras, ou seja, elas buscam conservar, são discursos que buscam conservar a vida como ela está, né? E isso seria o oposto daquilo que a gente chama de utopia, né, para o Karl Mannheim, né? Que a utopia é justamente o discurso de transformação, né? O discurso que tenta romper com o status quo, que tenta romper com a ordem estabelecida, com a realidade tal como ela se apresenta, e busca uma transformação social e uma nova realidade. Né? Por isso a utopia seria o pensamento das classes oprimidas, ou seja, porque justamente os grupos dominados não querem se manter nessa condição, né? Então haveria sempre esse jogo entre a ideologia, que é esse pensamento dominante que tenta se manter, e a utopia, que é justamente a tentativa de romper com o pensamento dominante. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para passar. A gente ainda vai continuar nas próximas aulas esse tema. Vamos discutir mais algumas coisinhas, tá? Vou apresentar um pouco mais essa questão da ideologia para vocês, mas por hora acho que a gente já viu bastante coisa. Nós falamos aí vários nomes, né? Tivemos aqui a presença do Francis Bacon, o Tracy, o Bonaparte, o Comte, Karl Marx e Engels, o Durkheim e o Mannheim, então já é bastante coisa. Dê uma estudada aí, tá? No livro. E se cuidem, tá? Tomem cuidado com o coronga. E desejo um bom estudo para todos. Abraço e tchau, tchau.